Oiê, tudo bem, crianças? Bom dia! Hoje é dia da nossa aula de Ciências da Natureza, no livro SESI, nas páginas 22 e 23. Antes de ir para a atividade do livro SESI, fazer aquele cabeçalho bonitinho no caderno, tá? Para deixar organizado, ainda mais que algumas crianças retornaram às aulas presenciais, outras optaram por não voltar no momento, tá? Mas todos têm à disposição as aulas aqui no grupo, tá bom? Vamos lá então, livro SESI, páginas 22 e 23, mas antes o cabeçalho no caderno, nome da escola, com a data, vamos lá? Bem, na página 22, nós temos a lição 7. Vou ler com vocês, tá? O desmatamento suprime a vegetação do solo. Sem plantas, não há produtores no ambiente. Portanto, não há matéria orgânica produzida pelas plantas, como carboidrato, proteínas, gorduras e vitaminas. Sem matéria orgânica, não há decomposição. Sem composição, não há matéria mineral, ou seja, sais minerais. Então, crianças, o que acontece? O que esse parágrafo ele está trazendo aqui para gente, tá? Que quando existe um desmatamento de, de, de uma vegetação, né, de uma área, não tem, sem as plantas, nenhum animal vai lá comer nada, certo? Se não tem planta, não vai ter animal. Então, assim, todos os animais, eles vivem da natureza, né? Então, assim, se não tem plantas, se tá tudo desmatado, então não vai ter animal ali, tá? Ele não tem nada para se alimentar, então o animal não vai estar ali, né? Não vai ter macaco, não vai ter nem pássaro, nada, nada, nenhum tipo de animal. E aí, se não tem animal, também não tem matéria orgânica, certo? O que é essa matéria orgânica, né? Por exemplo, as fezes do animal que serve como adubo, não tem, por exemplo, a decomposição de insetos, minhocas, enfim, que também tornam o solo nutritivo, né? Então, assim, tudo isso, qual que é o resultado? É o solo infértil, solo morto, né? Ele não tem nada para oferecer, ali não planta nada, não se colhe nada, tá? E aí tem um esquema aí mostrando para vocês qual que é qual que seria o normal, né? Tem as plantas, aí os animais vêm comer, né? Alguns animais se alimentam dessas plantas e aí também, aí com as fezes desses animais tem o adubo, certo? Então, assim, tem todo um ecossistema que quando existe o desmatamento, esse ecossistema ele é bloqueado, tá? Agora a pergunta A. O que acontece com o solo sem sais minerais? Explique, tá? Eu coloquei uma resposta aqui, crianças, é uma resposta modelo, é um exemplo de resposta, tá? Professora, precisa responder exatamente igual a sua? Não. Cada criança vai responder do seu jeito, tá? Então, pergunta A. O que acontece com o solo sem sais minerais? Explique. Ao degradar-se, gente, essa palavra degradar é estragar, tá? Deixar de ter utilidade, tá bom? Ao degradar-se, o solo perde sua capacidade de produção, que mesmo com grandes quantidades de adubo, não é recuperada para se tornar igual a um solo não degradado. Então, crianças, assim, muitos agricultores, né, muitos engenheiros agrônomos, eles pegam alguma área desmatada e começam a colocar adubo, né? Adubo, né, são, por exemplo, fezes de alguns animais, junto com, por exemplo, casca de ovo, insetos mortos também, que assim, tudo isso aduba a terra, né, para ela voltar a ser fértil. Mas assim, mesmo um dia ela voltando a ser fértil, ela não é igual a um solo que nunca foi queimado, desmatado, tá? B. O que acontece com as plantas sem os sais minerais? Explique. Os sais minerais contêm os elementos químicos essenciais ao desenvolvimento da planta e sem elas podem morrer ou se desenvolver enfraquecidas.
Então, assim, um solo que ele já está degradado, ele já está sofrido, né? Ele até pode dar algum tipo de planta, de alimento para nós, por exemplo, para nós, para o ser humano, né? Mas é um alimento enfraquecido, meio que sem vitamina, sabe? Sabe quando a mamãe às vezes vai no mercado, ou vai na feira, e aí até, né, eu costumo falar isso, né? Eu falo, ai, poxa vida, não sei como eles têm coragem de vender um alface desse. Aquele alface pequeno, aquela coisa murcha, branca, sabe? Então, assim, isso às vezes vem muito assim do solo. O solo não está prestando mais, né? Então, tudo que vem desse solo que está degradado, ou ele morre ou ele vem enfraquecido, tá? Então, aquele tomate pequenininho, sabe? Aquelas frutinhas também, tudo pequenininho, tudo meio sem, né? Sem graça, né? Muitas vezes esse tipo de alimento é porque vem de um solo que não está muito fértil. Bem, agora a página 23. Observe a fotografia, tá? Então, aqui a gente tem uma floresta inundável de cerrado no período de seca, na região de Nova Crixás, em Goiás, tá? Então, o que você acha que mantém a fertilidade do solo da floresta mostrada nesta fotografia, tá? Então, assim, o que mantém a fertilidade é o equilíbrio do pH, da presença e da quantidade de minerais e principalmente a quantidade de vida microbiana. Então, assim, tem um período que, por exemplo, essa floresta aí, ela fica inundada de água, né? Mas isso faz parte do ciclo dela. Então, assim, por exemplo, se tem um período também de seca muito grande, tem um desequilíbrio. Se tem um período de muita água também, tem um desequilíbrio. Então, assim, a natureza, ela tem todo um ecossistema, né? B. O que pode acontecer com a fertilidade do solo se a floresta for derrubada? O solo se degrada e fica infértil. Então, assim, se acontecer algum desmatamento, se acontecer algum incêndio, um incêndio de grandes proporções, o solo ele se degrada e ele fica infértil. E o pior, crianças, que não é só naquele lugar que foi desmatado ou naquele lugar que foi queimado, né? É toda a região ao redor. Esse é o pior, né? Agora C. O que pode acontecer com o solo nu devido ao impacto das chuvas e da força da enxurrada? O impacto da gota de chuva sobre o solo nu, as chuvas subsequentes intensificarão as taxas de enxurrada, potencializando as modalidades de erosão que resultam do escoamento superficial, diferente do asfalto que não absorve a água. Então, né, alguém pode perguntar para você, mas o que é solo nu? Né? O que seria um solo nu? Porque nu é nu, por exemplo. Nu é sem uma proteção, tá? Então, assim, o que pode acontecer com o solo nu devido ao impacto das chuvas e da força da enxurrada? Então, assim, o que acontece? Se tem uma chuva muito forte no solo, né, onde tem terra, onde é um lugar natural, assim, né? Se chove muito forte, existe assim, a água ela vai sendo encaminhada ou para algum rio, ou para algum rio subterrâneo, que nós temos também, né? Existe isso. Os rios subterrâneos existem grandes vazões de água que correm por debaixo da terra, tá? Que se chama lençóis freáticos, tá? Então, assim, quando essa água ela cai no solo, na terra, a natureza ela sabe exatamente o que fazer, tá? Agora, e no asfalto? Quando chove muito no asfalto, existe um escoamento? Assim, falando um português mais fácil, né? O asfalto, ele consegue puxar, sugar a água? Sabe, puxar? Não, ele não consegue, né? Já a água, ela consegue. Né? Então, assim, não sei se vocês já observaram, por exemplo, a chuva num lugar de terra, né? A chuva, ela não fica ali parada, a água da chuva. A água chupa, né? O solo, ele suga, certo? Porque essa é a tendência natural da natureza. Agora, por isso que nas grandes cidades tem o quê? O tal das enchentes, né? Porque
o asfalto, ele não absorve, ele não puxa, não suga a água, tá bom? Então, crianças, mais uma vez lembrando, não precisa copiar a resposta da professora. Eu coloco as respostas aqui para ficar mais fácil para explicar, tá bom? Então, essa foi a página 23, 22 e 23, né? Bem, agora vocês vão responder as perguntas que estão na página 22 e 23. Qualquer dúvida, vocês vão me chamar no WhatsApp, ok? E eu fico por aqui até a próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.